Olá, eu sou a Mafalda Cruz e bem-vindos ao O Prazer é Todo Meu, um podcast sobre sexualidade, saúde e relações, onde se fala sobre aquilo que nós sabemos. Mas a pergunta é, será que sabemos? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Em toda a Europa, o número de infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, tem vindo a aumentar de forma consistente, ao mesmo tempo que o uso do preservativo diminui. E Portugal não é exceção. Os motivos prendem-se com um menor receio de contrair HIV, falta de educação sexual entre os jovens ou fatores sociais como pressão e estigmas. Mas é um erro associar as ISTs exclusivamente aos jovens. Hoje sabemos que estas infecções afetam pessoas em diferentes fases da vida e que os comportamentos de risco não estão necessariamente ligados à idade. Falar de ISTs é também reconhecer que fomos pouco preparados para lidar com os rastreios, a prevenção e a comunicação em torno da saúde sexual. Hoje trago uma das vozes mais ativas na promoção de literacia em saúde em Portugal. É também médica de família, mãe, desportista, cozinheira, ótima em trabalhos manuais e uma das melhores comunicadoras nas redes sociais. Margarida Graça Santos, é um prazer receber-te. Olá, Mafalda, muito obrigada. Margarida, já és uma voz conhecida daqui e hoje trocámos de lugar na cadeira. Queria perguntar-te, em primeiro lugar, quais é que são as ISTs que mais vês nas tuas consultas? É verdade, trocar de lugar deixa-me sempre um bocadinho mais nervosa, porque é muito mais fácil fazer perguntas do que tentar respondê-las. Mas, de facto, como médica de família, vou vendo cada vez mais infecções sexualmente transmissíveis e acima de tudo, ainda não vejo, apesar de nas redes sociais sentir que é cada vez menos tabu e se vai falando mais sobre o assunto, em consulta ainda sinto que é um tema difícil de trazer. E as infecções sexualmente transmissíveis têm um grande problema que é, muitas delas são assintomáticas, o que significa que não dão sintomas e, portanto, a pessoa pode ter uma infecção, estar a transmiti-la e não fazer ideia. Assim, as mais frequentes são, primeiro, o HPV, não é? O vírus do papiloma humano, que é aquele até que se fazem os rastreios e que temos um rastreio muito bem estabelecido, que é muito conhecido como o Papa Nicolau, são as citologias ou pesquisa de HPV. Mas depois também temos visto cada vez mais clamídia, gonorreia, temos visto também, há muito herpes também, herpes genital. Que é uma infecção que pouca gente conhece e que pouca gente fala. A clamídia e a gonorreia nós sabemos que tem vindo a aumentar, não é? Mas recentemente eu falei sobre herpes genital e muita gente não sabia que também se poderia pode ter o mesmo herpes que tem na boca ou às vezes no nariz ou noutras zonas da pele, também pode ter na zona genital. Ainda por cima aí às vezes é altamente dolorosa e lá está também uma infecção frequente e que eu acho que acima de tudo é isso, a pessoa tem sempre assim ali alguma vergonha, algum medo de falar sobre elas, não é? Mas são de facto muito frequentes, têm vindo a aumentar e por isso é importante que se falem sobre elas. Tu notas isso nas tuas consultas, que têm vindo a aumentar, ou seja, nós tivemos recentemente, como as pessoas também têm menos receio de contrair HIV, por exemplo, talvez o uso do preservativo, talvez não, já sabemos que o uso do preservativo está a diminuir e isso é uma das causas para as infecções sexualmente transmissíveis estarem a aumentar. Tens notado isso, uma despreocupação maior com isto? Sim, eu acho que é sempre um tema difícil de abordar em consulta, essencialmente também porque a fase em que tu mais deves abordar o assunto é quase na pré-adolescência, na adolescência, que é uma consulta difícil de fazer e onde é difícil falar sobre sexualidade. Quer dizer, pelo menos eu noto que é difícil deixar o adolescente à vontade e falar até sobre o início da relação sexual, da vida sexual, e não há muito esta ideia de que as relações sexuais são só penetrativas, não é? Quando muitas vezes, se há algum contacto, já há risco de infecções sexualmente transmissíveis e, portanto, começar esta conversa nem sempre é fácil. Aí eu tenho a vantagem também de ir conhecendo os utentes, não é? Portanto, eu acompanho-os desde muito pequeninos, portanto, já vão tendo mais à vontade e falar sobre isso é importante. Mas noto que tem havido cada vez mais diagnósticos e até diagnósticos de infecções que eu diria que hoje em dia já não seriam tão frequentes como VIH, não é? Portanto, ainda vês diagnósticos de VIH, já havia até diagnósticos de SIDA, portanto, já com uma fase muito complicada de uma infecção por VIH, que já não faz sentido porque nós temos rastreios
disponíveis, bem estabelecidos, quer dizer, podiam estar mais bem estabelecidos, mas temos esses rastreios e, portanto, o ideal é que estas infecções sejam diagnosticadas o mais cedo possível, quando não dão sintomas e quando podem ser tratadas eficazmente. Exatamente, estavas a falar sobre isso, a maioria destas infecções, a maioria é sintomática, mas se não forem diagnosticadas a tempo, elas podem evoluir e ter complicações. Consegues falar um bocadinho sobre assim, os principais sintomas? Quando começam a aparecer sintomas, o que é que geralmente acontece, a que é que as pessoas devem estar atentas e depois as complicações? Olha, eu acho que assim alguns mais óbvios são alterações do corrimento, não é? O corrimento uretral nos homens, que é qualquer líquido que esteja a sair que não seja comum ou habitual ou expectável do pénis. Depois comichão, alterações do odor, lá está, que são coisas que às vezes deixam a pessoa desconfortável, mas que são muito frequentes e que, portanto, devem ser abordadas, devem ser avaliadas. Às vezes a pessoa assume que é só uma candidíase e que por isso não vale a pena estar a falar sobre isso, mas vale sempre a pena qualquer alteração. Porque lá está, depois o que pode acontecer é, se isto não for tratado, pode dar complicações a longo prazo e aí temos, por exemplo, a clamídia e a gonorreia são infecções que não tratadas podem de facto dar complicações graves, a sífilis também, mas na clamídia, por exemplo, temos associação à gravidez ectópica, que é basicamente uma gravidez que evolui num sítio diferente daquilo que é suposto, portanto, em vez de estar na cavidade uterina, está numa trompa, por exemplo, ou noutro sítio, e isso pode ser grave e até pôr em risco a vida da mulher, pode dar alterações de fertilidade e, portanto, é muito importante que estas infecções sejam rastreadas numa fase jovem, mesmo em pessoas que não tenham sintomas. Mas é isso, sintomas a estar alerta, alterações de corrimento, qualquer queixa ginecológica, às vezes até a dor na relação sexual, que é sempre para ser valorizada, não é? Mas que até pode ser aqui sinal de alguma infecção sexualmente transmissível. Portanto, tudo isso acho que deve motivar uma conversa. Na dúvida é sempre perguntar, sempre. Tudo o que nós achamos que não é normal é perguntar. É isso, mas as pessoas sentem-se constrangidas em perguntar e, na verdade, até devem ser os profissionais de saúde a falar sobre isto. Como é que é para ti? Já estavas a falar um pouco, ok, eu vou acompanhando os adolescentes, a partir de certa altura a conversa vai surgindo. Para ti é fácil falar de sexualidade nas consultas? Sentes-te preparada? Sentes que do outro lado as pessoas recebem bem este tipo de conversa? Não é, acho que cada vez mais vai sendo também muito porque vou aprendendo, ou seja, vou-te ouvindo a ti, outras profissionais de saúde que considero referências na área e vou ganhando essa vontade e já percebi que às vezes é uma questão de perguntar e depois percebes que não é assim tão... Ou seja, porque eu acho que o medo do profissional de saúde é sempre deixar a outra pessoa desconfortável. Tu não queres que ela fique a achar que invadiste o seu espaço ou a privacidade. Mas depois realmente, quanto mais falas sobre o assunto, mais percebes que não é tema e que a pessoa muitas vezes até agradece e olha, ainda bem que falou disso porque realmente era aqui uma coisa com a qual eu tinha dificuldade. E aqui com as ISTs ainda há mais um preconceito, não é? Porque é que o meu médico me está a perguntar sobre infecções sexualmente... Será que é porque acha que eu sou promíscuo? Exatamente. Ou porque acha que há aqui algum risco exagerado? E por isso é que eu ouvi sempre, aliás, os rastreios às infecções sexualmente transmissíveis eu peço mesmo muitas vezes e às vezes digo só, olha, eu gostava de pedir porque eu percebo que algumas pessoas não tenham essa vontade de falar e a verdade é, não há indicação nenhuma formal para estar sempre a fazer rastreios a toda a gente e há situações em que de facto não faz sentido estar a fazer 6 em 6 meses ou anualmente, isto é uma coisa importante. Mas às vezes é mais fácil falar abertamente e dizer, olha, vou pedir porque é sempre importante, porque a pessoa aí quase que não tem de justificar e no dia em que quiser também diz, olha, gostava de fazer os rastreios e eu nem tenho de perguntar ou saber se é porque não tem, ou seja, eu não sinto que tenha de haver essa justificação de é porque tem um parceiro ou parceira nova, é porque teve com mais do que um parceiro. Eu não acho que tenha de haver essa justificação. A pessoa quer fazer um rastreio, eu tenho esse rastreio disponível e posso prescrevê-lo, então vou fazê-lo. E por isso... Fala-nos um bocadinho sobre isso, ou seja, no SNS as pessoas podem ir ao médico de família e pedir para fazer o rastreio, é isso? Sim, agora isto foi uma coisa que mudou recentemente, quer dizer, há mais de um ano já, mas atualmente o rastreio da clamídia e da gonorreia já podem ser feitos de forma comparticipada, que era uma coisa que há uns tempos não se podia. O que nós podemos sempre podemos e já podemos há algum tempo é o VIH, a sífilis e a hepatite B, também podemos rastrear. E o HPV, não é? A citologia que vamos fazendo, o Papa Nicolau que vamos fazendo, mas estas duas são recentes e são novas e também são, lá está, como a clamídia, muitas vezes até 80%, 80 a 90% das clamídias são assintomáticas, não dão sintomas. Estas são mesmo importante nós possamos rastrear, não é? Porque ainda por cima se estão a aumentar, é importante garantirmos que mesmo sem sintomas a pessoa tem acesso a este rastreio. O acesso ao rastreio é uma coisa importante e eu noto que as pessoas sentem muitas barreiras. Primeiro, não sabem onde é que podem ir para fazer um rastreio. Não sabem quando é que devem fazer. Que barreiras é que tu notas? Primeiro, se calhar, a dificuldade em falar sobre isto nas consultas, não é? Mas que outro tipo de barreiras é que tu identificas? Por exemplo, algum estigma em relação a isto? Notas que é difícil as pessoas
capacitarem-se para irem fazer os rastreios, perceberem que isto é importante. Eu acho que o que vai acontecendo também é, atualmente já tens muitos sítios onde se fazem, ou seja, sítios que só existem mesmo para fazer rastreios de infecções sexualmente transmissíveis. O que eu acho que é bom por um lado, porque colmata aqui ou seja, dá-nos resposta a esta necessidade que nós tínhamos de fazer estes rastreios. Por outro lado, é quase um sítio onde tu vais quando tens uma infecção sexualmente transmissível. Ou seja, mas facilita, porque a pessoa pode ir lá sem nenhuma prescrição, não é? Sim, isso é verdade e isso é confidencial. Sim, mas ao mesmo tempo vais a um espaço, ou seja, quase que parece que é uma coisa diferente. E é tipo, ok, então agora vou ali àquele sítio onde eu vou. Quer dizer, e devia ser uma coisa da mesma forma que pedes para ver como é que está o teu colesterol. Ou seja, não devia haver um espaço próprio. Sim, ainda há aqui claro que valorizo esses sítios e acho que são muito importantes porque lá está também ajudam a pessoas que se sentem mais estigmatizadas poderem pedir esses rastreios. Mas pode ser uma discriminação também. Mas ao mesmo tempo eu acho que isto devia ser muito mais normal e natural do que é ainda, ou seja, não é? Ver este sítio, é como tu teres um centro específico onde vais avaliar o teu colesterol, é tipo assim, olha, isso aqui nós aqui não fazemos, nós não sabemos bem pedir e não sabemos bem avaliar, mas há aqui este sítio onde só se rastreia, quer dizer, para mim isto ainda é um bocadinho estranho e acho que de facto faria sentido ser muito mais acessível e ser, lá está, uma coisa que com qualquer médico podes pedir. Porque depois às vezes com o médico de família também é um bocadinho a questão de conhece o teu pai, a tua mãe, o teu tio, já te conhece há imenso tempo e às vezes eu percebo que não seja muito fácil dizer, olha, já agora eu queria que me pedisse os... Mas isso é uma coisa que eu vejo muito, quem está do outro lado, não na primeira linha, não é? Mas uma das barreiras é essa, é que o médico de família conhece a minha família toda, às vezes são pessoas de terras mais pequenas, mesmo não se sentem confortáveis em ir ao laboratório fazer estes testes, porque as pessoas do laboratório conhecem-nos. Claro. Isto são barreiras grandes, não é? Quando nós sabemos que a prevenção e o diagnóstico precoce é o mais importante, mas temos logo aqui barreiras de estigma, não é? E acima de tudo, perceber que ter uma infecção sexualmente transmissível não é significado nada, não diz nada sobre a nossa personalidade, não diz nada sobre a nossa, se somos promíscuos ou não diz absolutamente nada sobre nada, porque são tão frequentes e aliás isso vê-se é uma mensagem importante também destas estatísticas que nos mostram que têm sido cada vez mais frequentes, é que isto não é uma coisa de nicho, isto é uma coisa que afeta toda a gente, independentemente do estilo de vida e estilo de vida sexual que tem, não é? Portanto, claro que existem coisas que aumentam o risco, mas isto pode afetar toda a gente. E com o HPV, eu vejo muito isso. Às vezes vem um HPV, portanto a pessoa faz a citologia ou faz o Papa Nicolau, vem um HPV positivo e sente uma culpa gigante e pensa, ai meu Deus, o que é que eu fiz? O que é que aconteceu? Mas eu juro que eu tive cuidado. Quer dizer, isto é uma infecção tão frequente que afeta tanta gente. E aliás, nós não gostamos de a rastrear tão cedo, porque ela, ou seja, abaixo dos 25 anos, por exemplo, nós não gostamos muito de fazer o rastreio, porque é tão frequente que a probabilidade de vir um positivo é alta e depois aquilo não quer dizer nada, na maioria das vezes o corpo, o sistema imunitário consegue combater aquele vírus. Lá está, que é uma coisa que tem de ser normalizada. Todos nós podemos ter uma infecção sexualmente transmissível, independentemente do número de parceiros, isto é importante. Exato. Qualquer contacto sexual basta um parceiro. Basta um para ter. E por isso tem de ser uma coisa também muito mais normal, rastrear, e eu acho que é isto. Até agora, quer dizer, vais conhece alguém novo, quer estar com essa pessoa, também quer estar à vontade e perceber se faz os seus rastreios, se não é, que cuidados é que deves ter. Portanto, eu acho que isso tem de ser de facto uma conversa mais normalizada. Continuando aqui no HPV, porque eu recebo sempre muitas dúvidas em relação ao HPV. O HPV é o vírus do papiloma humano. Um diagnóstico de HPV, como tu estavas a dizer, traz sempre algum peso e vejo muitas pessoas a refletirem como é que apanharam, com quem é que apanharam, se foi o parceiro, se não foi. E também pode trazer algumas disfunções sexuais e vejo algumas pessoas com diminuição do desejo ou com dores nas relações sexuais, muito associadas ao peso do diagnóstico. Para tranquilizar os ouvintes, Margarida, explica como é que ele se transmite e quais é que são as complicações mais comuns associadas ao HPV. Então, o HPV é de facto um vírus muito, muito frequente. Estima-se que até 80% a 90% da população tem algum contacto e, portanto, a probabilidade de alguma vez termos na vida é alta. É uma infecção sexualmente transmissível, mas quando eu digo sexualmente transmissível pode ser sem contacto penetrativo, portanto qualquer contacto com mucosas pode fazer com que haja essa transmissão. Na maioria das infecções, portanto, ter um HPV positivo não significa que tenhamos cancro do colo do útero. Ter um HPV positivo quer dizer que temos esta infecção e que ela é muito frequente, e, portanto isto não quer dizer grande coisa, não é? Quer dizer que temos uma infecção e que ela é frequente e que à partida está tudo bem. Só que nós sabemos que em alguns casos raros, essa infecção ao longo do tempo pode evoluir para cancro do colo do útero. E precisamente por isso é que nós gostamos de saber que a infecção está lá,
para, se estiver, nós vamos vigiar este colo do útero, vamos vigiar este útero para garantir que isto não evolui para cancro. Mas o que se vê é que na maioria das vezes o sistema imunitário dá cabo daquela infecção e, portanto, a pessoa fica bem, está tudo bem, vai e volta ao rastreio normal. Só que numa pessoa que tem um HPV positivo, especialmente se for um dos subtipos que é de alto risco, tem de fazer uma vigilância mais apertada, precisamente para nós reduzirmos a probabilidade de ter algum cancro ou ter alguma lesão. Pronto. Atualmente nós também já temos no nosso Programa Nacional de Vacinação uma vacina que previne e que diminui muito o risco destas infecções. E, portanto, tendencialmente, eu acho que com o tempo nós também vamos ver cada vez menos infecções a HPV. Mas pronto. Mas é importante perceber, essencialmente, e que... menos cancro de colo do útero. E menos cancro do colo do útero, exatamente. Mas é importante perceber, essencialmente, que ter um HPV positivo não é problemático, é muito frequente. Na maioria das vezes vai desaparecer com o tempo. Claro que usar preservativo diminui bastante o risco de transmissão, mas não elimina completamente, porque lá está, basta contacto com mucosas e... Estas infecções transmitem-se todas pelo sexo penetrativo, sexo oral e sexo anal. Exatamente, portanto a probabilidade de ser transmitida é alta, e acima de tudo o que isso quer dizer, eu acho que o que é importante é continuar a fazer os rastreios, garantir que este rastreio e o Papa Nicolau são feitos e que sabemos o que é que estão a fazer e o que é que temos de fazer a seguir, não é? Não ignorar um positivo, mas estar tranquilo e saber que é de facto um diagnóstico frequente e que na maioria das vezes não terá esta complicação que nós queremos evitar ao máximo, que é o cancro do colo do útero. Uma complicação mais frequente, mas menos grave, que dá muito, são os condilomas, são umas verrugas genitais que são muito frequentes, são mais um problema estético do que outra coisa, mas que também podem ser retiradas e também é uma coisa que podem falar com o vosso médico de família, mas é isso que não apresenta assim um grande problema. No homem, o HPV é mais raro dar problemas, mas pode dar cancro oral, cancro da garganta, e portanto também é uma coisa importante saber que existe esse risco. Não é? Só que não existe forma de detectar nos homens e portanto não há um rastreio. Mas nas mulheres há, felizmente, e as coisas têm mudado um bocadinho nos últimos anos. Margarida, em relação à idade de início de rastreio, há sempre alguma confusão e à periodicidade do rastreio. Acho que ainda há a ideia de que devemos todos os anos fazer um Papa Nicolau. Esclarece, por favor, como é que estão as coisas agora, o que é o ideal, o que é que está recomendado fazer-se? Então, na verdade, há duas formas de nós irmos procurar se há alguma alteração. A primeira é ir ao colo do útero, não é? Que é a entrada do nosso útero, depois do canal vaginal, e ver como é que estão as células do colo do útero. Isto chama-se uma citologia, pronto, e é aquilo que se faz, na maioria das vezes, antes dos 30 anos. Só está recomendado a partir dos 25 anos, mas em alguns casos, quando há algumas pessoas que recomendam 3 anos depois do início de vida sexual. Pronto. Aqui o que nós estamos a fazer é olhar para as células, não estamos à procura do vírus. Porquê? Porque o vírus é tão frequente que se eu for procurar o vírus em todas as mulheres abaixo de 25 anos, grande parte vem positiva, depois ela fica ansiosa porque eu disse que vinha positiva, não fazemos nada porque é esperar e ver e portanto não tem benefício, não vale a pena rastrear. A partir dos 30 anos aquilo que se faz é uma pesquisa de HPV, portanto nós aqui estamos mesmo a pesquisar o vírus. E isso faz com... É o que as pessoas imaginam com Papa Nicolau, introduz um espéculo na vagina, colhe-se uma amostra e vai para o laboratório e vê se há vírus. Esse rastreio só deve ser feito de 5 em 5 anos. E porquê é que é de 5 em 5 anos? Isto faz sempre muita confusão às pessoas, mas é porque nós sabemos que desde o momento em que há uma infecção até haver uma lesão que provoca cancro, o vírus demora mais ou menos 5 anos. E portanto não há grande necessidade de antecipar esse rastreio, porque nós sabemos que mesmo que eu tenha feito a citologia hoje, a pesquisa da HPV hoje, e que tu amanhã sejas infectada, até aquilo dar uma lesão preocupante que tivesse de ser retirada, demora mais ou menos 5 anos. E por isso é que não há grande necessidade. Claro que se a pessoa tiver queixas, às vezes adaptamos e não é sempre, não fazemos sempre os 5 anos, não é? Mas o rastreio é assim que está planeado e é por isso que estar a fazer anualmente, às vezes pode dar mais ansiedade do que ser benéfico, não é? Porque é isso, podes ter tido um HPV, mas se na maioria dos casos aquele HPV vai desaparecer, também não há grande benefício em estar a fazer. Eu acho que o que tem benefício e que é altamente recomendado é usar preservativo, fazer a vacina do HPV e fazer os rastreios como eles estão preconizados, que é antes dos 30, de 3 em 3 anos, através da citologia, depois dos 30, de 5 em 5 anos. E a idade de fim do rastreio, que neste momento está nos 74. Eu acho que está nos 70, acho que até está nos 70. Ok, mas é bom confirmar. E que tem vindo a aumentar também esta idade final, o que nos vem mostrar aqui uma coisa. Faz todo o sentido, faz todo o sentido e que nos vem também demonstrar que
Isto Olha, até aos 60, que é ainda mais grave. Até aos 60, ok, então isso é grave. E não era de todo o que eu achava, mas tem-se vindo a notar um aumento de infecções sexualmente transmissíveis nas populações mais idosas também, não é? Claro, e a ideia de que a tua vida sexual acaba aos 60 anos, não é? Exato. Ou seja, tu podes sempre ter um parceiro novo aos 60, aos 70, aos 80, portanto é claro que aí pode ser adaptado, e o objetivo destes rastreios também é que apanhem a maior parte da população de risco, não é? Portanto, isto não quer dizer que tu deixes de fazer a partir dos 60, quer dizer que a partir dos 60 a periodicidade pode ser diferente ou pode depender dos fatores de risco, pronto. Mas claro, eu também acho que a idade podia ser alterada. Certo. E depois, eu no outro dia estava a dar uma consulta a uma senhora com quase 80 anos e ela... E dei por mim a fazer toda uma consulta sobre infecções sexualmente transmissíveis a esta senhora. O que só nos mostra mesmo que não há uma idade fim, que a nossa sexualidade vai até... só termina no nosso último dia de vida e que, portanto, não devemos ignorar este tipo de populações. Sim, porque muitas vezes o que acontece às vezes é que tu até desvalorizas essas queixas, assumes sempre que uma queixa ginecológica numa pessoa de 70 anos, quer dizer, nunca pensas numa infecção sexualmente transmissível. Isso é altamente arriscado, porque às vezes faz esses diagnósticos muito mais tarde e por isso, claro que está recomendado. Eu acho que aqui, agora estava a pensar em a coisa dos 60, 65 anos, também é um bocadinho porque se tu tiveste sempre rastreios negativos, à partida a probabilidade de teres um positivo também diminui e por isso a necessidade de fazer esse rastreio novos, não é? Claro, mas quer dizer que também tens um sistema imunitário que consegue, porque a probabilidade é já teres tido algum HPV, mas também significa que o teu sistema imunitário é capaz de ter menos probabilidade de apanhar essa infecção, não é? Mas eu acho que é sempre para rastrear. Digo é que se calhar talvez por isso não esteja naquele rastreio preconizado. Muito bem, vamos mudar de IST, saindo do HPV, isto são muitas siglas, mas saindo do HPV e passando para uma das infecções sexualmente transmissíveis mais temíveis ainda aos dias de hoje, que é o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. Hoje em dia já há menor medo de se contrair HIV, primeiro porque se tornou uma doença crónica, em que muitas vezes também a taxa de vírus em circulação é indetetável e, portanto, intransmissível, não transmitimos aos outros. E depois também porque hoje em dia já existe uma forma de prevenir a transmissão do HIV para pessoas em risco, que é a PrEP. A profilaxia pré-exposição. Exatamente. Daquilo que vou vendo, quase ninguém sabe que isto existe. Margarida, afinal, o que é a PrEP? Já nos explicaste a sigla e por que motivo é que achas que ela ainda é tão pouco falada em Portugal? Sim, é engraçado que eu tenho sempre o viés de achar, não, mas eu acho que as pessoas até já vão sabendo e às vezes por isso é que vão tendo menos cuidado, não é? Porque de repente eu acho que ainda há muito esta coisa de associar às ISTs, IST é SIDA, não é? O que não queres apanhar é VIH. E depois tudo o resto, mas essas coisas tomas o antibiótico e trata-se. Quando na verdade já vimos que algumas infecções são crónicas e podem ter risco também. Mas realmente o VIH é aquilo que assusta as pessoas e nós hoje em dia estamos muito melhor a tratar do que estávamos antigamente, não é? Já ninguém morre, consegues, quer dizer, já pouca gente morre com VIH, consegues ter cargas indetetáveis e portanto consegues fazer a tua vida de uma forma relativamente normal, mas não deixa de ser uma doença que te faz ter de tomar medicação crónica e de vigiar as cargas, etc. A profilaxia pré-exposição é uma medicação que tomas para evitar a transmissão e portanto é quase como se fosse uma profilaxia, isto de tomar de forma preventiva, portanto tomas aquilo e depois podes ter relações sexuais desprotegidas que o risco de transmissão é muito baixo. O problema é que isto é assim para o VIH, portanto para o vírus da imunodeficiência humana, mas não tem qualquer efeito nas clamídias, nas gonorreias, nas sífilis, nos HPVs, que são de facto as infecções também muito frequentes e que se transmitem muito. E às vezes é isso, a PrEP é um avanço ótimo e incrível e que eu acho que faz muita diferença na diminuição da transmissão do VIH, mas às vezes dá uma falsa sensação de segurança e de repente tu pensas não preciso de preservativo porque tenho PrEP e portanto não é preciso, não é? E isso não é verdade, o preservativo vai ser sempre o único método que reduz eficazmente a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, o mais eficaz, e é altamente acessível. Vocês podem ir a qualquer centro de saúde e pedir preservativos de forma gratuita, não precisam estar lá inscritos, basta entrar, dizer que precisam de preservativos e pronto. Eu percebo que isto é difícil e às vezes até eu na consulta estou ali a dizer mas não quero levar, e a pessoa está tipo, deixe-me, não quero. Mas porque se pensarmos um preservativo, comprar numa loja é caro. Ou seja, eu às vezes penso nisto, que é, tu comprares uma caixa de preservativos numa farmácia é uma coisa cara, por isso não é muito facilitador tu pensares, olha, vamos usar preservativo, quer dizer,
eu acho que fica para aí a €1. Não sei, já não tenho bem esta ideia, portanto, mas eu acho que é para aí €1 por preservativo. Eu acho caro. É caro, é. Não é? Sim. Se tu quiser, ou seja, eu acho que é uma coisa cara e que não, isso é um problema para a acessibilidade. E portanto, tu garantires que há nos centros de saúde preservativos facilmente disponíveis e que podem ser dados é uma coisa importante, e as pessoas também têm de saber isso, porque a maioria das pessoas não sabe que, mesmo que não tenha médico de família, pode deslocar-se a um centro de saúde e pedir. E o preservativo é suficiente? Não é isso, não há nenhum método 100% eficaz contra a transmissão de ISTs, daí a importância dos rastreios, porque não há nenhuma maneira de nós termos 100% a certeza de que não vamos ter uma infecção sexualmente transmissível, sim, para além da abstinência total e sem contacto nenhum, não é? Porque qualquer contacto íntimo pode... Mas isso nós não recomendamos também. Isso aí não será nunca recomendado neste podcast. Mas é isso, portanto, o preservativo é ótimo, deve ser usado. É isso, também desmistificar aqui um bocadinho a ideia de que o preservativo torna a relação sexual pior e que é mau. Eu acho que às vezes é um bocadinho aprender, e isso aí certamente acho que até podes dar mais feedback, não é? Mas eu acho que há maneiras de tornar o preservativo um bocadinho mais apelativo. Primeiro, em relação ao preservativo, não é suposto diminuir a sensibilidade, acho que isso há essa sensação, mas não é suposto, e se isso está a acontecer, então vamos escolher outra marca, vamos escolher outro tamanho, talvez o tamanho não esteja adequado, até se acertar, não é? E depois também em relação aqui ao preservativo como forma de prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, é a melhor estratégia que nós temos para prevenir. A vacinação é uma delas também, mas não protege contra tudo. E como estamos a falar também de infecções que são transmitidas através do sexo vaginal, anal e oral, também temos que nos proteger nessas atividades. Sim, porque isso acontece muito, que é o perguntar, usa o preservativo? Usei sim, mas e no sexo oral? Exato. Não usa, e quer dizer, a partir daí já há um contacto direto que tem risco, não é? Sim, e aí é importante as pessoas saberem que, primeiro, existem cuecas que podem ser usadas durante as relações sexuais para sexo oral e que protegem contra infecções sexualmente transmissíveis, e também há pessoas que quando vão fazer sexo oral a uma mulher cortam um preservativo longitudinalmente e usam como barreira. Portanto, isso também é uma forma de se protegerem. E acho que há mesmo umas películas, só que são os diques dentais. Exatamente. O problema é que isso depois é super, tens de ir a uma sex shop ou tens de ir encomendar online, ou seja, não é muito acessível. Depois, quer dizer, tudo isto eu acho que também, como ainda há algum estigma e algum tabu, não te apetece muito ir a uma sex shop pedir uma coisa para... Não é? E eu acho que isso também é difícil. E depois é isso, eu acho também a vantagem de falar sobre estas coisas é que quanto menos for uma conversa do momento e mais de isto já está aqui encaixado, já é uma coisa que está... Vamos falar sobre isso, porque eu acho que para quando as pessoas começam num relacionamento ainda é muito difícil falarem sobre infecções sexualmente transmissíveis com as pessoas com quem se relacionam. Como é que achas que se poderia dar a volta a isto? Ou seja, quando é que devo ter a conversa? Será inadequado sugerir, olha, vamos os dois fazer rastreios? Sim, eu não acho nada inadequado, e acho que uma coisa que se tem visto cada vez mais nos filmes é haver esse momento de... Eu não sei, quer dizer, se calhar tenho o viés de estar a tentar reparar isso. Não, mas há alguns filmes que já têm esse momento em que... E eu acho que é um bocadinho também uma promoção de literacia, porque, não é, esta ideia... Os filmes que eu sempre vi, aliás, ainda continuam a ser a maioria, eles conhecem-se e de repente estão... Quer dizer, não há preservativo, não há nada, não há cuidado, não há conversa, é tipo, confiamos cegamente um no outro, não existem infecções sexualmente transmissíveis nos filmes. E portanto, isso é uma coisa... Isso é um caminho, eu acho sempre que a arte e a cultura são um ótimo caminho de transmitir informação, não é? E portanto acho que isso é uma ótima forma de começar, é haver mais esta conversa também nos filmes que nós vemos, nas telenovelas, eu vou falar como se visse imensas telenovelas. Temos uma série que é ótima, Sex Education, que falam muito sobre infecções sexualmente transmissíveis de uma forma super leve. Sim, eu acho que essas séries são inacreditáveis. Às vezes o que sinto que faz mais falta é, a partir de quem vai ver essa série também está mais à vontade e interessa-se mais no tema, e às vezes interessa é encaixar isto em sítios onde as pessoas que não estão interessadas e que ainda têm imenso tabu e estigma as vão ver, não é? Porque são essas pessoas que nós temos imensa dificuldade a chegar, porque à partida quem ouve este episódio quer saber sobre ISTs, até tem algum à vontade a falar sobre ISTs, mas e as outras todas é isso, se calhar a pessoa de 75 anos que continua sexualmente ativa mas que tem meio vergonha porque não quer falar sobre o assunto, não é? Essas que também é importante chegar. É preciso democratizar um bocadinho mais o acesso a esta informação também. E depois acho que falar nas escolas, não é? Acho que isso também é essencial. As escolas e muitas vezes as escolas são um veículo de informação para os próprios pais e para os irmãos mais velhos e para tudo isso. Portanto, acho que fazer parte das escolas falar sobre sexualidade, e aliás, todos os estudos mostram
que quanto mais cedo se começar a falar sobre sexualidade, melhor, e que isso não, antes pelo contrário, até costuma atrasar o início das relações sexuais e não ao contrário, não é e por falar. E diminui o número de ISTs também. Sim, é a própria noção de consentimento, não é? Tu saberes o que é que queres fazer, o que é que não queres fazer, porque senão, se tu nunca ouviste falar sobre o assunto, de repente podem estar a fazer alguma coisa e tu não sabes bem, ok, mas o que é isto? Isto é suposto, isto não é suposto. Portanto, essa conversa é uma conversa importante e que os pais devem ter com os filhos, os cuidadores devem ter com os filhos, os irmãos devem ter com os filhos, e acho que isso também é uma maneira das pessoas poderem ter mais curiosidade. Porque depois nós já temos imensa informação acessível na internet e é isso, às vezes eu não tenho de ir perguntar à minha mãe como é que se põe um preservativo. Eu posso ir pesquisar na internet, mas vou a fontes fidedignas e é importante perceber que isso é um tema e que posso falar sobre isso, que posso fazer perguntas sobre isso. Eu acho que isso também... Ainda aqui dentro das conversas e passando também para questões um pouco mais éticas e de políticas públicas, que tu adoras esta área, na tua opinião, deveria ser obrigatório informarmos parceiros sexuais quando temos uma IST ou parceiros prévios? Eu sou contra a obrigatoriedade no que quer que seja, não é? Acho que isso depende muito do tipo de relação que tens com o parceiro. Eu consigo perceber, por exemplo, um HPV não é uma coisa que tu tens de ir dizer à outra pessoa que tens. E acho que lá está, se as pessoas fizerem os seus rastreios na periodicidade certa, isto pode tudo ser evitado, não é? Isto pode ser tudo evitado e eu não tenho... De repente começas a contar para trás com as pessoas com quem tiveste, claro, e agora tenho que ir informar. Exatamente. Claro que se tiveste uma relação desprotegida e acabas de descobrir que tens uma clamídia ou estás com sintomas de clamídia ou de gonorreia, é sensato informares a outra pessoa, perguntar se ela... Porque há algumas destas infecções em que tens de tratar o parceiro também para quebrar a cadeia de transmissão. Agora, também depende, e eu não acho que a pessoa se deve sentir obrigatoriamente na responsabilidade de agora informar toda a gente com quem teve, não é? Agora, uma das coisas que eu acho sim é que se tens esse diagnóstico, não, tens de ter cuidado e de usar preservativo e de, sabendo já, de informar, não é? Ou seja, para trás acho que é um bocadinho subjetivo, para a frente acho que é o papel e é o teu papel informar a pessoa. Pronto, mas à partida também, lá está, uma clamídia, uma gonorreia, trata-se com antibiótico e a pessoa fica bem. E portanto, eu até acho que é muito mais sexy a pessoa dizer, olha, eu tenho os meus rastreios todos em dia, as minhas infecções tratadas, está tudo bem, do que meio ser tabu e não saberes e teres de confiar, não é? Porque no momento parece sempre tudo ótima ideia. É como no momento, nunca vais engravidar, nunca vais ter uma gravidez indesejada, nunca vais ter uma infecção sexualmente transmissível. Por isso é que é bom estas conversas serem mais normais. E leves. E leves. Vamos falar de comunicação em saúde. E temos vindo a falar, ok, fala-se muito aqui do uso do preservativo, que é importante, a importância de se fazer testes regulares como forma de se controlar a transmissão. Isto aqui é um bocado uma questão de saúde pública também, mas eu sinto que a mensagem não está a chegar às pessoas. E como é que tu achas que deveria ser feita a comunicação sobre prevenção de ISTs para que a mensagem realmente chegue? Ou seja, se há alguma coisa que as organizações governamentais possam fazer, os ministérios possam fazer, ou mesmo os centros de saúde possam fazer. Uma das coisas é isto de ter os rastreios muito mais disponíveis e não teres de ir... lá está, se calhar teres uma outra opção que não ir falar com o teu médico de família, não é? Teres um sítio, por exemplo, a LAPA tem uma consulta de infecções sexualmente transmissíveis e basta mandares um e-mail, vais lá, e aí eu sinto que é um bocadinho menos para grupos específicos e é para qualquer pessoa. Eu acho que isso é uma coisa importante, não é? Qualquer pessoa ter acesso e poder ir e fazer os rastreios, isso é importante. Portanto, melhorar a acessibilidade acho que é um ponto muito importante. Falar sobre isto mais cedo nas escolas, e depois, não é, abrir espaço para diálogo e para perguntas, porque muitas vezes o que nós profissionais de saúde achamos que é importante as pessoas saberem não é aquilo que elas realmente querem saber, não é? E portanto elas querem é perceber o que é que eu posso fazer, onde é que eu posso ir buscar preservativos, onde é que eu posso fazer os rastreios sem que a minha tia ou mãe ou algum laboratório onde eu posso ir em que há sigilo garantido, não é? Que isso devia ser uma coisa comum em todos os sítios, mas, ou seja, acho que é mais isso que faz falta. Porque as pessoas, se forem a um laboratório fazer os rastreios sem terem uma prescrição, sai caro. Sim, sai muito caro. Sim, não é uma... Aliás, antes era um problema que nós tínhamos, não é? Como a clamídia e a gonorreia não podiam ser... Não eram comparticipadas. Eu tinha sempre de dizer, olha, eu acho que devia fazer, mas vai pagar, ainda acho que era tipo uns 40 ou 50 euros, que é um grande entrave. Sim, ainda para mais for para fazer com alguma regularidade. Por isso, felizmente agora já está mais acessível. E é isso, eu acho que aqui o maior problema, se calhar, é a questão de repente teres de estar a dizer ao médico de família, mas também é importante esclarecer que qualquer médico tem o dever de sigilo e, portanto, e confidencialidade. Portanto,
se por acaso acontecesse alguém partilhar essa informação, é grave, é mesmo muito grave, não é? Porque não é suposto partilhar essa informação, não é suposto haver quebra de sigilo. E o médico de família não quer saber, a maioria das vezes não julga, não é? Não, sim, isso é como, é isso. não quer saber no sentido de, não anda a contar com quem pessoas, e nós não, com quantas pessoas... eu acho que nós não associamos bem, tipo, este é aquele doente das análises da clamídia. Tipo, nem te lembras, não é? Tipo, tu vês pessoas, não estás a ver, tipo, isto foi aquele colo de útero que eu vi, que era assim, tu não te lembras, eu não me lembro dos colos de úteros das utentes e eu faço citologias todos os dias. Como quando as pessoas pedem desculpa por não ter feito a depilação. Sim, ou por não ter, ou por, mas deixa-me ir à casa. Quer dizer, para nós é igual, é medicina, é anatomia, não é? Não é assim uma coisa, não é, é quase um mundo à parte. É como estar a olhar para as análises, estás a olhar para aquela parte do corpo e a fazer esse rastreio, para perceber que de facto não há essa... É isso, eu percebo que para quem vai a uma consulta e o momento de pedir para fazer o rastreio de ISTs pode ser constrangedor, mas do outro lado está uma pessoa que a seguir vai ver outro assunto completamente diferente. Sim, eu lembro perfeitamente de um utente que vinha com umas vesículas no pénis e que depois, que eu disse, olha, era importante para mim ver, para perceber. Então ele não queria nada que eu visse, então foi esconder-se atrás da cortina, tirar uma fotografia e mostrar. E eu pensei, mas olha, está tudo bem. Mas eu também respeito, eu percebo, às vezes é constrangedor, a pessoa não quer, mas eu acho que quanto mais se fala sobre o assunto, mais percebe que é isso. Para nós é igual e eu acho que é importante podermos dizer tudo à vontade. Boa, e Margarida, nota-se que tu tens uma vontade especial a falar sobre estes temas e uma curiosidade também. E esta temporada tem como tema a educação sexual, que nunca tivemos, por isso pergunto-te, que educação sexual é que tu tiveste? Se falava sobre isto em casa? Olha, por acaso não, apesar de sempre ter tido uma educação muito promotora da curiosidade, e acho que essa se calhar foi a forma de eu chegar lá, ou seja, sempre de procurar respostas para tudo e nunca aceitar que é assim porque é. Isso foi sempre obrigatório em minha casa, que é ir procurar, saber onde procurar as coisas. Portanto, a curiosidade salva, não é? Sim, nunca tive a curiosidade salva o gato, exatamente. Nunca tive aquela conversa que dizem, não é? Conversa sobre o sexo, ou isso nunca aconteceu comigo, mas sempre houve um espaço aberto para fazer perguntas, sempre pude ir pesquisar e portanto acho que acabei a fazer lá está, como sou curiosa, sempre acabei por pesquisar e nunca vi bem esses temas como tabu também. Lá está, se calhar mais pela parte cultural até, e por isso é que eu acho que a cultura também tem esta parte, que é de repente, se tu vês filmes onde isso é normalizado, se tu vês séries onde isso é normalizado, se tu lês livros que falam sobre sexo e que falam sobre infecções ou que falam sobre uma gravidez indesejada, tu própria vais tendo essa curiosidade. Eu acho que isso também é um bom veículo de informação, a parte dos livros, a parte das séries, da cultura, dos teatros, não é? Há muita informação que é recebida nessa parte, e acho que no meu caso foi mais assim do que propriamente uma conversa. Na escola, a única altura que eu me lembro de falar sobre isso foi pôr o preservativo na banana, sim, que é, e eu lembro também me lembro da nossa professora de moral estar a ensinar como é que se punha um tampão e ser risota o tempo todo, não é? Ou seja, ainda naquela idade em que uma pessoa diz pénis ou vagina e que toda a gente se ri, fica a olhar para baixo, pronto, não é? Aliás, eu acho que ainda há um bocadinho isso, às vezes assim, tipo uma palavra. Por isso é que com as crianças nós também somos muito bebezinhos, não é? O pipi, a pilinha, não sei o quê. Tu tentas fazer diferente com os teus filhos? Tens algum cuidado com isso? Sim, acho que se calhar aí, para mim o mais importante é isso, é que eles percebam que não há temas proibidos, não há temas que não se devem falar ou que é para ter vergonha. Claro que é normal ele ter essa idade em que se ri cada vez que eu digo pilinha ou pénis ou o que quer que seja, mas há muitos livros bons na infância para a partir quase do ano e meio estar a falar sobre isto. Há um da Lúcia Serrano que se chama O Teu Corpo é Teu, que eu acho que é muito bom. Lá está, às vezes falar sobre as coisas. Eu também, como sou médica, tenho um modelo anatómico de um outro, e pronto, de repente o meu filho de 2 anos sabe onde é que são as trompas e os ovários, e eu às vezes acho que é engraçado, porque de repente às vezes os meus pais ou os meus sogros ficam a pensar: Margarida, mas porquê é que estás a ensinar uma criança de 2 anos onde é que são as trompas? Mas é mesmo para que não seja um tema, não é? E se ele sabe chamar braço, o meu filho sabe o nome dos ossos do braço, tem que saber também. Claro, e até porque cada vez mais é isso, não pode ser responsabilidade só da mulher de saber daquilo que acontece no corpo da mulher e do homem, ou seja, tem de haver aqui acho que todos os temas são importantes. Toda a gente tem que ser incluída também. Exatamente. Porque uma vez contaram-me que numa aula sobre educação menstrual disseram: pronto, agora vamos falar de menstruação, os rapazes podem sair. Exatamente, pois, mas se calhar se soubessem mais sobre menstruação, sobre dores menstruais, sobre gravidez, sobre amamentar, mas sabes que eu vejo um fenómeno, por acaso eu tenho visto isto e é uma coisa que tem mudado imenso desde que eu comecei o internato e agora que dou consultas como especialista, que é antigamente todas as consultas de interrupção voluntária da gravidez a mulher vinha sozinha, sempre. E atualmente eu tenho visto cada vez mais
vir o casal. E eu acho que isso é importante, porque realmente, ora o peso, já estás a passar por aquilo, depois ainda tens de chegar a casa e explicar o que é que aconteceu e o que é que te disseram. E quando vem, claro que há contexto e contexto, não é? Mas quando vem numa de apoiar e de querer saber, e uma vez, nunca me esqueci, tive este casal que veio e eu até lhe disse: olha, estou surpreendida de o ver aqui porque normalmente realmente não é frequente. E até perguntei o que é que motivou, e era mesmo: eu quero saber como é que eu posso ajudar, quero perceber o que é que se está a passar. Pronto, o que é diferente de ir numa tentativa de, ou seja, mais de controle, não é? Isso claro que nunca seria saudável, claro. Mas aqui numa tentativa de dar apoio, de não ter de passar por aquilo sozinha, mesmo, não é? Quem é que vai sempre comprar a pílula do dia seguinte à farmácia? Nunca é quase sempre a mulher que vai, como se tipo, eu é que tive mal, mas malta, não é assim que acontece. Aliás, eu li um livro que tu me recomendaste que é Ejacula com responsabilidade. Exatamente. Bem, que mudou a minha visão e que foi completamente, calma, como assim somos nós? Tipo, a responsabilidade é quase sempre nossa e, ela engravidou e não devia, pois ela não teve cuidado. Não, há alguém que tem de ejacular para dentro de uma vagina para isso acontecer, não é? E portanto... E que temos controle sobre essa ejaculação. Exatamente. E nós não temos propriamente controle sobre a nossa ovulação. Exatamente. E terminando e voltando às ISTs, queria-te fazer 2 perguntas. Primeiro, que mensagem-chave é que tu gostarias de deixar? O que é que as pessoas não podem mesmo esquecer depois deste episódio sobre ISTs? Olha, acho que é que as ISTs podem infectar qualquer pessoa, que não é preciso ter um comportamento de risco, ou aquilo que as pessoas imaginam como um comportamento de risco, não é preciso ter múltiplos parceiros, basta ter um parceiro, basta ter algum contacto íntimo, não é preciso haver penetração, e que é um tema comum, normal, que ter uma infecção sexualmente transmissível não faz de nós absolutamente nada, não é um problema grave, é uma coisa na maioria das vezes que se trata e tratando atempadamente, quebra ali o ciclo e acabou. Quanto mais nós estivermos conscientes disto e fizermos os rastreios, menos infecções vamos ter e portanto tudo melhora, mas é isso, é saber que não é um tema de nicho, é um tema para todos mesmo, aliás, às vezes especialmente para aqueles que acham que nunca vão ter e que é impossível terem. Exato, boa. E para fechar, se tivesses poder de decisão e pudesses implementar uma decisão nesta área, qual seria? O que é que farias amanhã já? Sim, era aumentar muito a acessibilidade dos rastreios, portanto ter mais sítios, mais consultas de infecções sexualmente transmissíveis para todos, garantir que toda a gente sabe onde é que elas existem, como é que elas funcionam, pronto, e garantir sempre confidencialidade se isso for uma coisa importante para as pessoas. Mas acho que é isto, aumentar a acessibilidade e mais conversa sobre o assunto, como este podcast. E agora estou-me a lembrar de uma pergunta: achas que as aplicações de encontros teriam algum papel aqui? Pois, será? Imagina tu poderes pôr, tipo, quando é que foi o teu último rastreio de infecções sexualmente transmissíveis, não é? Acho que há pessoas que já põem isso no perfil. Mas é interessante, olha, isso para mim seria uma coisa boa. Que é, ou tipo, até alguma responsabilização também das aplicações, de sensibilizarem para isto. Sim, quase ter ali um lembrete de faça os rastreios. Acho que isso podia ser um bom passo e um passo importante, sem dúvida alguma. Para o futuro próximo. Olha, muito obrigada, Margarida. Obrigada, eu. Gostei muito, foi um prazer. Obrigada, o prazer é todo meu. E assim terminamos mais um episódio. Já sabe que pode ouvir-nos no Expresso, na SIC e na SIC Notícias ou em qualquer plataforma de podcast, onde pode subscrever e deixar comentários com dúvidas e sugestões. Por aqui, o prazer foi todo meu, mas agora também é seu. Este episódio teve sonoplastia de Salomé Rita e Tomás Delfim. A capa é de Tiago Pereira Santos, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Mafalda Cruz e volto na próxima semana com todo o prazer. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.